eu canto a ti com coração, venho adorar, minha alma está bem junto a ti, és meu Senhor, meu Salvador, em gratidão eu canto a ti com coração, venho adorar, minha alma está bem junto a ti, és meu Senhor, meu Salvador, o que darei a ti, Senhor, por tudo quanto deste a mim, recebe a minha adoração, és meu Senhor, meu Salvador. Em gratidão eu canto a ti com coração, venho adorar, minha alma está bem junto a ti, teu Senhor, meu Salvador, o que darei a ti, Senhor, por tudo quanto deste a mim, recebe a minha adoração, és meu Senhor, meu Salvador, o que darei a ti, Senhor, por tudo quanto deste a mim, recebe a minha adoração, és meu Senhor, meu Salvador, recebe a minha adoração, és meu Senhor, meu Salvador, recebe a minha adoração, és meu Senhor, meu Salvador. Sim, Senhor, o que daremos a Ti, ó Deus, por tão grande benefício. Por mais que tentemos, ó Deus, fazer para o Senhor, nada se compara ao preço que o Senhor pagou naquela cruz para perdão dos nossos pecados, vertendo o seu sangue para nos lavar e nos purificar. Deus, em nome de Jesus, nós nos colocamos agora diante de Ti para dizer: Senhor, nós Te adoramos. É a única coisa que temos, que podemos Te dar, é a nossa adoração, é a nossa vida no Teu altar. Recebe, Senhor, a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa gratidão. Recebe, Senhor, tudo que temos e tudo que somos, porque tudo vem do Senhor e tudo volta para Ti, para a Tua honra, para a Tua glória, para o Teu louvor, Senhor. Recebe este culto, recebe as nossas vidas, recebe, ó Deus,
recebe a nossa adoração como forma de gratidão. O nosso coração se alegra em termos esta liberdade de vir na tua casa, de te adorar, de te louvar, de ter comunhão, assim como a tua palavra nos orienta. Obrigada, Senhor. Obrigada, porque assim como o salmista nós dizemos, melhor é estar na tua casa. Obrigada, Deus. Obrigada em nome de Jesus. Recebe a minha adoração, és meu Senhor, meu Salvador. Recebe a minha adoração, és meu Senhor, meu Salvador. Aleluia. Aleluia, o nosso Senhor e o nosso Salvador, a quem nós rendemos a nossa adoração. É por Ele e para Ele que nós estamos aqui. Ele é o nosso único objetivo de estarmos aqui para adorá-lo. Nós amamos Deus, Deus como Criador. Amamos o Filho como nosso Salvador e Senhor. Amamos o Espírito Santo. Por isso estamos aqui hoje. E nós agradecemos a presença de cada um de vocês. Nós agradecemos a presença das pessoas que estão conectadas conosco. Nós agradecemos a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Boa noite a todos, graça e paz. Obrigada porque mais uma vez você está conosco. Obrigada porque mais uma vez nós estamos conectados no mesmo Espírito, na mesma unção, no mesmo amor. Nós hoje vamos falar um pouquinho sobre os caminhos da vida. Nesses dias de ainda que estamos em isolamento, nós temos refletido bastante, pensado muito. E foi interessante porque esta semana alguém postou numa das redes sociais que era melhor que 2020 fosse esquecido, fosse apagado do calendário. E eu respondi para essa pessoa, falei, não, de jeito nenhum, porque apesar de 2020 está sendo um aprendizado para nós, um aprendizado como pessoa, um aprendizado como famílias do Senhor, um aprendizado como igreja do Senhor. Nós temos aprendido, então não podemos apagar do mapa, não, porque 2020, por mais difícil que seja, é um tempo de aprendizado. E eu quero começar a meditação desta noite lendo um provérbio, provérbio 16, verso 1, que diz assim: ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. E pensando neste provérbio, e juntando com mais o que eu vi na internet, eu falei, Senhor, vamos pensar um pouco mais nos caminhos da vida. Vamos pensar um pouco mais naquilo que a tua palavra nos orienta, nos vários caminhos da vida. E aí, então, eu fiquei pensando que quando somos crianças, nós não temos responsabilidades, nós não pensamos no futuro. A criança quer só brincar, não é? A criança quer comer, a criança quer brincar, a criança quer dormir. É a única coisa que ela pensa. Aí, quando vão crescendo, que vão ficando adolescentes, os adolescentes começam a achar que têm as suas verdades absolutas, que eles é que estão certos de tudo e que, ainda sem muitas responsabilidades, eles já se acham os donos do mundo, não é assim? Adolescente é assim. Depois ele vai crescendo e vai vendo que não é bem desse jeito. Entra na juventude.
Quando ele entra na juventude, aí ele já começa então a se preparar, se preocupar um pouquinho mais com o curso que vai fazer na faculdade, que profissão que vai seguir. E aí então já começam a vir algumas preocupações. Aí quando entramos na faculdade, conhecemos então o amor da nossa vida. Ou não, né? Conhecemos o amor e ficamos então fazendo planos. Aí entra já naquele estágio da vida onde muitos estão fazendo planos de casamento, de construir a casa, de comprar uma casa, de fazer o enxoval. E aí já começam então a planejar o futuro, fazendo então planos depois dos estudos de arrumar um emprego, planos de então ter filhos, planos, e aparentemente vai tudo bem nos planos. Durante a nossa vida, trabalhamos, suamos para trabalhar, para trazer o pão dentro de casa, sonhando com um futuro melhor. Quando? Na velhice. Não é assim? Sonhamos em uma aposentadoria. Quem sabe, quando chegarmos à terceira idade, vamos desfrutar de uma aposentadoria. Vamos poder, então, curtir um pouco mais a vida, os prazeres que a vida nos dá, desfrutar de coisas que até então não tivemos condições, porque tivemos que trabalhar, ter responsabilidades, educar filhos, criar e tudo mais. Aí é interessante porque nós não esperamos algumas adversidades, nós não esperamos algumas situações contrárias a tudo aquilo que a gente planeja. E eu não estou aqui hoje para trazer uma mensagem pessimista para você ou uma mensagem que vai te desanimar. Não, pelo contrário. Por enquanto eu estou só dizendo para você como que muitas vezes acontece na vida de cada um de nós. Coisas que nós não esperamos, coisas que nós não planejamos. São dificuldades que a própria vida nos impõe. E muitas vezes nós não estamos preparados para isso. E há momentos em que as coisas começam a ficar mais difíceis. Quando Deus não nos revela o que vai acontecer, mas quando nós percebemos, nós já estamos entrando num deserto. Outro dia eu falei sobre o deserto. E é ali, no deserto, que Deus nos treina, que o nosso caráter é desenvolvido e que a nossa fé é fortalecida. É nas dificuldades. E nós vamos saber já por quê. Outro dia eu falei com vocês sobre os desertos dos homens e mulheres da Bíblia. Outro dia, comentando sobre isso, eu falei de alguns deles que passaram por dificuldades. Mas hoje eu quero falar a você do deserto que é necessário para as nossas vidas. Aí você vai me dizer, como assim? Deserto é necessário para nós? É necessário. E nós vamos aprender por quê. O Senhor já me deu, muitas vezes você pode perguntar como eu já perguntei assim, o Senhor já me deu tanto livramento, o Senhor já me deu tantas vitórias, o Senhor já me deu tantas bênçãos, me fez prosperar, até aqui o Senhor me fez prosperar, me guardando de muitas coisas que eu nem sonho que poderiam ter me acontecido, para agora não me permitir desfrutar de tudo isso, me deixando num deserto. Às vezes você pode perguntar, como assim? Tem um ditado que diz assim, nadei, morri na praia, não é? Mais ou menos isso, que às vezes as pessoas perguntam, mas Deus me prosperou, Deus me ajudou, Deus em todos os meus planos para chegar nessa altura do campeonato agora,
e eu ter que ir para um deserto, agora eu peço que você abra a sua Bíblia, lá no livro de Deuteronômio, lá no começo da Bíblia, o 5º livro da Bíblia, e nós vamos ler o capítulo 8. Deuteronômio capítulo 8 diz assim: Tenham o cuidado de obedecer a toda a lei que eu hoje lhes ordeno, para que vocês vivam, multipliquem-se e tomem posse da terra que o Senhor prometeu com juramento aos seus antepassados. Lembrem-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto durante estes 40 anos para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Assim ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná, que nem vocês e nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. As roupas de vocês não se gastaram e os seus pés não incharam durante esses 40 anos. Saibam, pois, em seu coração que, assim como um homem disciplina o seu filho, da mesma forma o Senhor, seu Deus, os disciplina. Obedeçam os mandamentos do Senhor, o seu Deus, andando em seus caminhos e dele tendo temor. Pois o Senhor, o seu Deus, os está levando a uma boa terra, cheia de riachos e tanques de água, de fontes que jorram nos vales e nas colinas, terra de trigo e cevada, videiras e figueiras, de romanzeiras, azeite de oliva e mel, terra onde não faltará pão e onde não terão falta de nada, terra onde as rochas têm ferro e onde vocês poderão extrair cobre das colinas. A palavra de Deus é tão maravilhosa porque Deus fala ao nosso coração e o Espírito Santo traz a revelação. Assim como o Senhor conduziu os filhos de Israel para fora do Egito e para o deserto, porque foi o Senhor que conduziu o povo de Israel para o deserto, Ele conduz você, Ele me conduz. E há um propósito para esse tempo de sequidão. Primeiro, Ele nos humilha e Ele nos prova. Foi isso que nós lemos no texto. O Senhor nos leva para nos humilhar e para nos provar. Ele faz isso para que possamos conhecer a verdadeira natureza e a intenção do nosso coração. O texto diz que os israelitas tinham fome, mas também diz que ele os alimentou com maná. Isso não parece contraditório para vocês? Como assim? O povo tinha fome, mas Deus os sustentou com o maná. E o maná é o melhor alimento que você poderia comer, porque o maná é cardápio dos anjos. Elias foi fortalecido numa jornada de 40 dias com apenas 2 bolos de maná. Os israelitas tinham maná em abundância, eram alimentados todas as manhãs, até eles chegarem e acamparem às margens da terra prometida. Não faltou o maná para eles todas as manhãs. Então, por que Deus os deixou passar fome? De que fome as Escrituras estão falando? 40 anos comendo a mesma refeição? Não deve ter sido fácil.
Eu fiquei pensando, eu que não gosto de comer a mesma coisa no almoço e no jantar, que dirá comer a mesma coisa 40 anos? Não foram 4 anos, foram 40 anos comendo a mesma coisa. O Senhor não deu a eles as coisas que o apetite deles queria, mas o que eles realmente necessitavam para eles se manterem vivos e se manterem saudáveis. E as roupas e as sandálias que não se gastavam. Imagina não poderem renovar o guarda-roupa. Oh céus! Imagina não poder ir num shopping comprar um sapatinho novo. Você já viu? Imagina aquelas mulheres sem poder comprar um sapatinho novo, não é? Naquele deserto, naquela monotonia que devia estar, porque você olha para um lado, é só sequidão, olha para o outro, é só sequidão. E aí, de repente, você fala assim, poxa, a mesma coisa, todo dia, eles tinham suas necessidades supridas. Proteção contra o calor, proteção contra o frio, tinham o maná, tinham as codornizes, mas eles sentiam falta de muitas coisas que eles desejavam. Deus gerou fome neles, removendo qualquer coisa que fizesse eles terem desejo da carne, enquanto não deixava de atender as necessidades. Deus atendeu todas as necessidades que eram fundamentais para eles. Deus permitiu um teste a eles. Deus colocou o povo de Israel à prova. Deus queria que eles desejassem a Ele e não as coisas que eles haviam deixado para trás, porque eles reclamavam das coisas que tinham ficado para trás, que agora eles não tinham mais. Eles o buscariam e buscariam o que a carne desejava, e não o Deus que poderia dar todas as coisas. Eles teriam fome de sede e justiça ou de conforto e prazer? Será que nos nossos dias tem sido diferente? Será que a própria igreja do Senhor não tem buscado, no lugar de sede e de justiça de Deus, tem buscado apenas conforto e prazer? Infelizmente, os israelitas não passaram no teste. E nós estamos também à prova. Nós estamos sendo provados. E será que nós passaremos no teste? Porque o coração deles não estava voltado para o único que podia trazer a satisfação. Uma das maiores tentações no deserto é tentar fazer as coisas acontecerem. Quando parece que o Senhor saiu de cena e Ele não está mais presente. Quando até as nossas tentativas de fazer algo para o reino dão errado. Quando até os nossos joelhos criam calo de tanto orar e parece que não são ouvidos. Aí nós podemos ficar desesperados e tentar fazer as coisas acontecerem pela força do nosso braço. Mas isso não é uma boa ideia. O deserto se resume a pouca coisa para acontecer. Um pouco de água e uma dieta monótona. Nessa esterilidade, nessa sequidão, aprendemos que a vida é muito mais do que fazemos ou do que temos. Esta sequidão, este deserto que você está passando,
Com certeza é para você começar a dar valor em coisas que, quem sabe, tinham ficado para trás. Quem sabe você já tinha esquecido das coisas que verdadeiramente têm valor na vida. O deserto se resume a pouca coisa. Em vez disso, a vida, que tem muito mais valor do que as coisas que nós queremos, ou que fazemos, ou que temos, ela se resume a quem conhecemos intimamente. E eu tenho falado isso aqui, da paixão por Jesus, de conhecer Jesus, conhecer esse intimamente e realizar os desejos do Senhor a cada dia. No deserto, quando nós temos pouca visão, quando nós temos pouca paixão, quando nós temos pouca motivação, tudo parece mais demorado. Porque quando não temos visão, quando não temos paixão, quando não temos motivação, tudo parece que não anda, parece que não acontece. Por quê? Porque o desânimo está dentro de nós. O pessimismo, o negativismo. E aí nós não conseguimos enxergar as coisas na ótica de Deus. Sabendo que no tempo dele as coisas vão acontecer, no tempo dele as promessas vão se cumprir. Mas tem um deserto que é necessário. Nós precisamos avançar. Nós precisamos continuar nos alimentando da palavra de Deus, enchendo o nosso coração e a nossa mente da palavra de Deus. Continuar servindo ao Senhor com o melhor que nós podemos entregar a Ele, com a nossa excelência, com o nosso coração. Nos lembrar que estamos exatamente onde Deus quer que estejamos. Deus não está perdendo tempo. Ele vai cumprir todas as promessas, mas é no dia dele, é do jeito dele. Basta crermos. Nós temos só que crer. Saber que esse deserto que estamos passando é um deserto necessário para sermos provados, para Deus conhecer a intenção do nosso coração, para Deus saber da nossa obediência, da nossa fidelidade. Fidelidade somente a Ele. Na estrada do deserto, onde o Senhor está construindo e provando a intenção do coração, eu quero dizer para você, corra do lado dele. Não fique longe dele. É do lado do Senhor que nós temos força para superar os desertos da vida. Nunca decida ultrapassar o Senhor nessa estrada do deserto, achando que Ele está demorando, achando que Ele está se atrasando. Não faça isso. Não faça isso, porque você vai interromper o processo do deserto. E nós precisamos passar e terminar por esse processo. Essa é a primeira lição que nós aprendemos. Se buscarmos somente os benefícios da promessa e não aquele que a fez, não teremos força necessária para os momentos dos desertos que aparecem na nossa vida. A primeira lição é buscar o Senhor. É buscar o Senhor. Uma coisa é buscar o Senhor pelo que Ele pode dar ou pelo que Ele pode fazer por você. A outra coisa é buscar o Senhor por quem Ele é. Nós temos que buscar o Senhor por quem Ele é. O nosso Deus, o Criador de todas as coisas, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Consolador, o nosso companheiro de todos os dias. Esse é o Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Trindade Santa, que nós precisamos buscar todos os dias. Em segundo, Ele nos deixa numa escassez santificada. No deserto, você recebe o que você precisa emocionalmente,
física e materialmente, em vez do que você deseja ou o que você quer. Foi assim que aconteceu com o povo de Israel. Deus supriu as necessidades, não os desejos. No deserto, Deus sabe que você precisa espiritualmente e pode não ser o que você pensa que você precisa. Não é assim que acontece? Às vezes nós pensamos que precisamos, nós acreditamos que precisamos, mas é só Deus que sabe o que verdadeiramente nós precisamos. E Ele supre as necessidades e não necessariamente os nossos desejos. O propósito do deserto é purificar e fortalecer você. Nossa busca deve ser de coração para o Senhor. Então, quando entramos em tempos de abundância, não esqueceremos que é o Senhor, o nosso Deus, que nos dá abundância para estabelecer a sua aliança. Ainda com a sua Bíblia aberta, vamos ler ali do verso 12 ao 18 de Deuteronômio capítulo 8. O verso 12 diz assim: não aconteça que, depois de terem comido até ficarem satisfeitos, de terem construído boas casas e nelas morado, de aumentarem os seus rebanhos, a sua prata e o seu ouro, e todos os seus bens, o seu coração fique orgulhoso e vocês se esqueçam do Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Ele os conduziu pelo imenso e pavoroso deserto, por aquela terra seca e sem água, de serpentes e escorpiões venenosos. Ele tirou água da rocha para vocês e os sustentou no deserto com maná, que os seus antepassados não conheciam, para humilhá-los e prová-los, a fim de que tudo fosse bem com vocês. Não digam, pois, em seu coração, a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda esta riqueza, mas lembre-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele que lhes dá a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Não se esqueça, tudo vem do Senhor. Isso que você tem feito, que você tem construído, que você tem trabalhado, não se engane. Se não for o Senhor para te dar capacidade para tudo isso, você não faz nada, você não consegue nada, porque é o Senhor que te dá força e te capacita. O problema de alguns de nós é que chamamos nossos desejos de necessidades, quando eles não são. Talvez nós tenhamos que aprender o que o apóstolo Paulo diz lá em Filipenses, capítulo 4, de 11 a 13, que diz assim: ouça, não estou dizendo isso porque estava necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Que nós possamos aprender nesta noite, conforme o apóstolo Paulo nos ensina, que seja na abundância, ou seja no deserto, na escassez, é o Senhor que nos dá força, é o Senhor que nos fortalece, e tudo vem dele, porque é tudo para a glória dele. Paulo aprendeu que podia estar contente em tempos difíceis, mas também em tempos de abundância, pela força de Cristo Jesus. Não se esqueça disso. Se não temos tudo que pensamos ser o nosso direito,
achamos que então estamos sofrendo privações. Julgamos e medimos a espiritualidade dos outros pelo que eles aparentam ter, pelos seus bens, pelo seu sucesso, pelo seu status, quando em vez disso nós deveríamos valorizar o caráter e a fé. Mas não, muitas vezes vivemos por aparência. As pessoas hoje em dia fazem isso, vivem pela aparência. A bênção de Deus na área financeira e também na autoridade, quando eu falo de liderança, deveriam ter maior dependência de Deus. Por quê? Quanto mais Deus te capacita, mais você precisa estar na dependência dele. Porque é só dele que vem a tua capacitação, para que seja cumprido o seu propósito, para que você ande na direção que ele orienta. Vamos aprender com Jesus no seu ministério. Ele não era motivado pelo egoísmo. Ele tomou sobre si o nosso pecado, a nossa doença, a penalidade de morte estava sobre ele. Valorizou o nosso bem-estar muito mais do que o dele. Embora ele não tivesse pecado e ele fosse inocente. Seu propósito de vida e do seu ministério não era ser servido, mas era servir. Quantos de nós nos achamos às vezes que somos injustiçados, porque as pessoas não nos servem, mas não é isso que Jesus está ensinando. Jesus está ensinando que nós devemos servir. Jesus negou-se a si mesmo para nos dar o maior presente que ele poderia nos dar, que é a vida eterna. Tal maturidade de caráter é desenvolvida em nós por Deus quando nós estamos no deserto. O deserto é onde o fruto do Espírito é cultivado, regado pelo desejo de conhecer Jesus. Aí sim, nós vamos aprender a andar como ele anda. Eu estou terminando. Não se esqueça, o deserto é necessário. Então não se esqueça, por que o deserto? Para nos humilhar e nos provar, para conhecer a verdadeira intenção do nosso coração, a nossa obediência, a nossa fidelidade somente a ele. Aprendermos na escassez que devemos depender somente dele e de mais ninguém. Que assim o Espírito Santo nos dê força para nós atravessarmos os desertos, para nós atravessarmos os rios, para nós atravessarmos tudo o que tivermos que atravessar, para sermos pessoas melhores e mais parecidas a cada dia com Jesus. Nós vamos ouvir uma canção e em seguida nós vamos orar. Sopra Espírito de Deus nesse lugar, com teu poder e tua graça, vem avivar. Sopra Espírito de Deus nesse lugar, com teu poder e tua graça, vem avivar. Sobre o vale de ossos secos, faz um exército se levantar. Sobre as feridas não tratadas,
vem restaurar e curar. Sobre o vale de ossos secos, faz um exército se levantar. Sobre as feridas não tratadas, vem restaurar e curar. Sim, Senhor, nesta noite nós clamamos a Ti, ó Deus. Força, Senhor. Capacitação através do Teu Espírito Santo, para que verdadeiramente nós possamos atravessar os desertos que são necessários na nossa vida, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos, ó Deus, aviva a Tua obra em nós. Ajuda-nos, ó Deus, a caminhar, a prosseguir, sempre ao Seu lado, sempre buscando força no Senhor. Pai, em nome de Jesus, nesta noite, nós colocamos a nossa vida diante de Ti. Fazemos planos, sim, ó Deus, mas sabemos que a resposta vem do Senhor. Sabemos que do Senhor vem a melhor resposta para a nossa vida. Muitas vezes não conseguimos entender, muitas vezes nem queremos entender, Pai. Mas nós te pedimos perdão por isso, porque sabemos, ó Deus, que o Senhor tem o melhor para nós. Que a Tua vontade, ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita para nós. Por isso, Deus, nesta noite, nós nos submetemos a Ti e dizemos, ó Espírito Santo, vem sobre a nossa vida, trazendo alegria, trazendo gratidão no nosso coração, para continuarmos nesta caminhada, Senhor. Sim, Deus, vem sondar a intenção do nosso coração, sonda a intenção da Tua igreja, Pai, sonda a intenção dos corações, ó Deus, e ajuda-nos a Te obedecer, a obedecer a Tua palavra, a seguir nos Teus caminhos, ó Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que a nossa dependência seja somente do Senhor, que nós não tenhamos nenhum outro recurso, que nem mesmo a força do nosso braço seja o nosso objetivo, porque isso sabemos, ó Deus, que vamos interromper o processo, porque o Senhor é aquele que não se atrasa, o Senhor é aquele que cumpre os Seus propósitos, que realiza as Tuas promessas na hora certa, no Teu tempo. Por isso nós nos submetemos a Ti e nós esperamos, ó Deus, esperamos com o coração grato, sabendo que o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem cuidado da nossa casa, o Senhor tem suprido as nossas necessidades, assim como o Senhor fez com o povo de Israel naquele deserto. Papai querido, nosso coração é grato. Obrigada, Deus, obrigada por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor já fez, por tudo que o Senhor ainda fará. Assim nós oramos e te agradecemos, ó Deus, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Queridos, nós estamos encerrando este culto, mas eu quero agradecer mais uma vez. Eu sei que a pastora Mônica já fez isso aqui, mas eu quero agradecer você que nos ajudou com a feijoada, com a promoção, visando a construção da nossa igreja, a nossa mudança no mês de outubro. Você que compartilhou nas suas redes sociais, você que comprou, você que vendeu, você que trabalhou, que colaborou, muito obrigado. Fica aqui o nosso coração grato, a nossa gratidão e o meu abraço mesmo por todas as pessoas envolvidas direta ou indiretamente neste projeto, porque não é apenas uma feijoada, é um projeto do reino de Deus, um projeto da obra de Deus. E nós continuamos contando com as suas orações, contando com o seu apoio e pedimos mesmo que você não desista nessa caminhada, porque lembre-se, é o Senhor que te dá forças, é o Senhor que vai à tua frente. E esse é o desejo do meu coração, que esta semana seja uma semana abençoadíssima para você, que você seja vitorioso, vitoriosa por onde você for, que você tenha verdadeiramente a consciência e o coração voltado para o Senhor, sabendo que Ele está com você, que Ele te abençoa, e que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus,
que o amor do Deus eterno, maravilhoso, o amor desse Deus que é único, que é justo, que é verdadeiro, a consolação do Espírito Santo, a companhia do Espírito Santo sobre a tua casa, sobre a tua vida, por onde você for, também sobre a Igreja de Cristo espalhada por toda a terra. E se assim você crê, você diz amém, amém. Uma boa semana, um beijo no seu coração. Obrigada pela tua presença aqui no templo ou virtualmente. Próximo domingo estaremos juntos novamente. Deus te abençoe. Eu canto a ti com coração, venho adorar, minha alma está bem junto a ti, és meu Senhor, meu Salvador. O que darei a ti, Senhor, por tudo quanto deste a mim? Recebe a minha adoração. És meu Senhor, meu Salvador.